Oiê! Hoje eu vim contar pra vocês a história de como Jesus me entregou esse pacotinho aqui. E eu juro que não é clickbait, realmente aconteceu. Eu achei muito bonito e eu acho que aqueles pequenos detalhes que acontecem na nossa vida que tem um enorme significado. Então eu decidi compartilhar com vocês. Vai que esse vídeo chegue em alguém que esteja precisando ouvir um pouquinho da palavra de Deus e entender e perceber o quão amado a gente é. Eu sempre fui aquele tipo de pessoa que quando eu era criança, a minha mãe e minha avó, elas sempre me levaram para a igreja, eu ia todo domingo, até os domingos que eu não queria ir, que eu tava morrendo de sono, eu sempre fui porque era uma tradição ali da nossa família. Só que quando eu fui crescendo, essa tradição ela foi se perdendo, porque quando você cresce e você vira adulto, você não tem mais aquela obrigação de ir à igreja com seus pais e com a sua família. Você passa a tomar essa decisão por conta própria. E aí acaba não acontecendo por N motivos. Só que tem um tempo já que eu tenho sentido a necessidade de buscar mais Jesus, de buscar mais a palavra e, acima de tudo isso, de dedicar mais o meu tempo para Ele. Eu sou uma pessoa que eu tento rezar todos os dias, falho em muitos deles. Já fazia muito tempo que eu não ia mais para a igreja, então eu tentava buscar Jesus só no meu quarto, só na minha privacidade, só que alguma coisa ali no meu coração dizia que eu tinha que dedicar um pouquinho mais de tempo, que eu tinha que ir um pouquinho mais além. E não como uma obrigação, mas como um desejo que tá no meu próprio coração. E aí, uma dessas missas que eu fui, teve uma palavra que me tocou profundamente e mais tarde eu descobri que era de João 14. Depois dessa missa, depois dessa palavra, eu decidi comprar uma Bíblia, que no caso é essa daqui. Eu pesquisei bastante pra comprar. Olha, eu vou mostrar pra vocês. É essa daqui que eu comprei. Ela é bem bonita. Aqui dentro as folhas são douradas e as letras, elas são um pouquinho maiores, né? Ó. Elas são um pouquinho maiores e eu acho que fica mais fácil de ler e não cansa tanto assim. Mas qual foi a palavra que eu ouvi na missa que me deu vontade de comprar a Bíblia e me deu vontade de ler? Porque por mais que eu sempre fui na igreja, eu era criança, eu fiz a catequese, eu nunca li a Bíblia. Eu acho que eu nunca li porque eu achava muito difícil, né? A gente sempre teve Bíblias em casa, só que a leitura da Bíblia, ela era aquela um pouco mais difícil mesmo, com palavras que você precisava ali buscar o significado. Muitas delas eram pequenininhas, então para você ler aquelas letrinhas miúdas acabava se perdendo. Então nunca foi uma coisa ali que eu queria, sabe? Que eu tinha vontade de aprender. Até que na missa, o padre falou sobre uma passagem que mais tarde, né, eu descobri que é João 14, que é quando Jesus está ali com seus discípulos e Jesus fala o seguinte: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes o lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E aí, quando Jesus fala isso para os seus discípulos, vem Tomé e fala o seguinte: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai, já que agora vocês o conhecem e o têm visto. E aí chega a parte que me tocou, que é a de Felipe. Que Felipe vira para Jesus e fala: Senhor, mostra-nos o Pai e isso basta. E aí Jesus responde: você não me conhece, Felipe. Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? E essa passagem, ela me tocou e tocou meu coração, porque muitas vezes eu já fui e sou como Felipe, que olha para Jesus e fala: me mostra o caminho, me mostra Deus, me mostra as coisas. E Jesus vira e fala: tá, mas eu tô com você todo esse tempo e você ainda não me conhece? Tem tantas bênçãos na sua vida e mesmo assim você não as sente? Então, o que mais que eu posso fazer por você? O que mais que eu posso te mostrar? E quando eu falo que essa passagem me tocou, eu não sei você, mas quando algo relacionado a Jesus me toca, eu sinto no meu coração, sabe? Eu sinto no meu coração aquele aperto ou aquele aconchego e me dá uma vontade, assim, de chorar, de desabar. Então, depois que eu voltei da missa, eu pesquisei Bíblias e eu achei essa daqui. Ela é chamada de
NVI, que é a Nova Versão Internacional. Então a linguagem dela é a tradução daqueles textos difíceis que tem nas outras Bíblias, de uma forma com que a gente consiga entender e consiga ler ela no dia a dia, entendendo todas as passagens que tem nela de uma forma muito mais simples, sabe? Então gostei bastante. No final eu posso deixar o link, eu não ganho nada com isso, é só para caso você realmente tenha interesse em ler a Bíblia, caso você nunca tenha lido ou já leu e mesmo assim sente que precisa retomar. Mas vamos lá. Depois disso, depois dessa missa que eu fui e a Bíblia que eu comprei, a Bíblia ainda não tinha chego e aconteceu ali uma fatalidade na minha família e eu fui a um velório de um parente muito próximo. E eu lembro que no velório, com toda a tristeza, o padre leu novamente essa passagem, porque ela fala de um lugar para onde a gente vai, que é a casa do Senhor e que tem um lugar para todos nós. Passou esse momento, foi a segunda vez que eu tive contato com esse versículo, com essa passagem. Eu voltei para casa e minha avó continuou na cidade para onde a gente foi, que é a cidade onde ela nasceu. E eu lembro de dias depois eu pensar assim, cara, eu queria muito que a minha avó, ela me desse um terço, porque eu também nunca rezei o terço. É estranho falar, né, uma pessoa que sempre foi ali na missa todos os domingos, mas não tinha uma Bíblia, não rezava o terço. Eu lembro de sentir no meu coração que eu queria muito falar pra minha avó que eu queria ganhar um terço. Eu não queria ir lá simplesmente comprar, eu queria ganhar dela, porque pra mim tem muito significado. E eu queria que ela me desse e me trouxesse da cidade que ela nasceu e a cidade onde ela tava. Só que isso se passaram umas 2 semanas e eu lembro de não ter mandado mensagem pra ela. Acabei deixando passar e ela tava retornando pra nossa cidade, pra onde ela mora agora. E antes disso, eu lembro que a última vez que eu pensei foi o dia que ela tava retornando. Eu tava tomando banho. E sabe quando você tá tomando banho e pensando assim no nada? Aí minha mãe tinha mandado uma mensagem, porque a gente ia numa festa junina mais tarde. Eu falei, mãe, você quer que eu vá te buscar e tudo mais? Ela falou, não, eu vou com a sua avó porque ela volta às 5 horas. E eu lembro de sentir aquela tristeza assim no coração, sabe? Tipo, nossa, poxa, podia ter pedido pra ela, mas não mandei mensagem, não mandei nada. E ela já tava retornando, então nem dava mais tempo. Só que daí eu falei, cara, tudo bem. Depois, né, em outro momento que ela voltar lá, que ela retornar, eu falo pra ela e ela me traz. Até que, meus amigos, ela volta, a gente se encontra na festa junina. E ela fala assim pra mim, comprei um presente pra você. E ela fala, comprei um presente pra você. Daí eu falei assim, o que, vó? O que a senhora comprou pra mim? E ela, comprei um terço pra você. E assim, gente, pode parecer coincidência, pode parecer qualquer coisa, mas tem muito significado pra mim, porque a minha avó, eu nunca falei de terço pra ela. Ela sabe que eu nunca rezei o terço. A minha avó e a minha família, eles não sabiam que eu tinha comprado uma Bíblia. E eles sabem que eu nunca li também, porque é aquele negócio que eu falei pra vocês. A gente ia ali aos finais de semana, né, no domingo, na missa, e depois acaba se perdendo um pouco, não só a minha relação ali com Jesus, mas a relação de todos os adultos, né? Então minha mãe hoje vai um pouco menos, a minha avó ainda continua indo. Então não tinha nenhum indício, nada, absolutamente nada, que fizesse a minha avó pensar em comprar um terço pra mim. Nada, assim, sabe, nenhum detalhe. Eu não falei em nenhum lugar, era alguma coisa que só tinha no meu coração. E falando disso, né, é difícil assim segurar a emoção, porque a gente percebe o carinho de Jesus com a gente. Na verdade, o carinho e o cuidado. Porque, olha só, eu vou mostrar o terço pra vocês. Veio aqui, né, nessa embalagem, eu só vou tampar aqui o nome da lojinha. A minha avó, como esse terço chegou na minha avó, né? Minha avó falou que ela tava na casa da minha tia e chegou uma mulher lá pra vender bijuteria e tudo mais. E a mulher tinha feito ali alguns terços, né? E minha avó pediu um pra ela. E daí ela falou assim, eu quero um pra minha neta também. E daí a mulher fez, né, levou ali pra ela no dia seguinte, porque ela já tava vindo embora, e entregou o terço pra ela. Então olha a sequência de detalhes, não foi a minha avó que foi no lugar, que pensou em comprar, não. Foi uma pessoa, uma mulher que chegou na casa onde ela tava ali com a minha tia e falou do terço, sabe? Eu não sei o tamanho da sua fé, eu não sei qual que é a sua religião, eu acho que isso não importa muito, porque Jesus é a religião, independente da igreja que você vá, do templo que você vá, sabe? Eu acho que se você busca ali Jesus, é a única coisa que importa. E eu queria mostrar pra vocês, assim, a delicadeza
que é isso daqui, e tem um detalhe, tá? Tem um detalhe, eu vou mostrar pra vocês. Olha isso aqui. Então, esse foi o tercinho que eu ganhei. Ai, não sei se a câmera vai gravar aqui. Esse foi o tercinho que eu ganhei. Ele é lindinho, ó, lindinho. E o detalhe que tem aqui, que eu vou mostrar, simplesmente, gente, não dá, né, pra ver. Gente, aqui ele tem o meu nome. Aqui não vai dar pra vocês verem, eu vou colocar uma fotinha aqui do lado, mas ele tem o meu nome no terço, sabe? Olha isso aqui, olha que preciosidade. Então eu falo que esse daqui, ele não é um presente da minha avó. Jesus usou a minha avó pra me dar um presente. Que esse aqui foi um presente de Jesus que eu ganhei. Não vou conseguir falar muito sem chorar nesse vídeo, mas eu guardo com muito carinho, porque realmente, gente, assim, não tinha indício nenhum, sabe? Não tinha por que a minha avó comprar um terço pra mim. Não tinha, eu nunca rezei o terço. Eles não sabiam que eu estava, assim, nessa busca por Jesus. Ninguém sabia. Eu comprei, assim, essa Bíblia quietinha, sabe? Eu comprei quietinha, só no meu coração. Eu comecei a ler sozinha. Até pra começar a ler da forma correta, eu mandei no chat, né, que eu fiz a pesquisa no chat, qual que é a melhor Bíblia e tudo mais. Aí ele me passou algumas opções, dentre essas opções estava essa daqui. E quando chegou, eu perguntei, né, eu falei, chat, ó, tô com a Bíblia aqui, por onde que eu começo a ler? Qual que é a forma correta de se ler, pra que eu entenda ali toda a história? Eu fiquei muito, muito emocionada ganhando esse tercinho aqui. Com certeza eu já comecei, na verdade, a rezar ele, a aprender um pouquinho mais e a estreitar cada vez mais esse meu relacionamento com Jesus. É isso que ele quer da gente, sabe? Eu acho que Jesus está a todo momento cuidando da gente de alguma forma. Muitas vezes a gente é egoísta, a gente não olha direito, não consegue observar os detalhes, o cuidado que ele tem diariamente. Caso você sente isso no seu coração também, que você precisa, que você tem o desejo, a necessidade, a curiosidade, se aproxime de Jesus, porque ele com certeza está ali pronto para te abraçar. Ele quer que você volte, ele quer ter um cuidado com você, ele quer te abraçar todos os dias, assim, mas precisa do seu primeiro passo também. E estar com Jesus, estar mais próximo de Jesus, não te torna imune de nada. Muito pelo contrário, a gente que precisa, a gente que sente isso no nosso coração, essa ardência, sabe, essa necessidade, às vezes uma vozinha que tá na nossa cabeça falando, meu, se aproxima, vai numa igreja, e não gostou de uma igreja, vai na outra, sabe? Eu entendo também que não é toda igreja que a gente vai que a gente se sente confortável, muito pelo contrário. Eu achei a igreja que eu vou, eu gosto do padre, eu gosto da forma que o padre fala, a forma com que ele conduz o evangelho, mas eu já fui em outras também que eu não senti essa conexão. Não é todas as missas também que vai fazer sentido no seu coração, né? Eu acho que todo mundo que vai na igreja precisa de alguma forma ali, mas eu tenho certeza que Jesus vai falar com você quando for o momento certo. Mas você vai precisar saber ouvir. E saber ouvir é o mais difícil, é o mais complicado, porque a gente precisa se desligar do mundo, se desligar dos nossos pensamentos, sabe? E sempre ali de coração aberto, de mente aberta, para que Jesus consiga nos alcançar. De fato. Bom, então é isso. Eu fiz esse vídeo meio que sem roteiro, sem esperar muito, assim. Só queria falar pra vocês e queria mostrar, porque isso aqui é tão bonito. Quantos presentes Jesus já não tem dado pra você? Será que você conseguiu observar? Será que você conseguiu, assim, perceber os detalhes? Então, esse é um convite pra você, tá? E também, novamente, eu vou deixar o link da Bíblia que eu comprei. Não ganho nada com isso, nem tenho ali seguidor pra isso. Se você quiser pegar o nome e procurar em outro lugar e comprar em outro lugar, fica à vontade. Eu só vou indicar mesmo porque eu achei a leitura bem fácil, bem descomplicada, assim. E qualquer forma de se aproximar de Jesus, ela é válida. Eu espero que você saiba ouvir o chamado dele quando ele te chamar. É isso. Um beijo. Até mais.